Olá, hoje vamos mergulhar nas novidades tributárias de junho de 2025. A nossa fonte é a Revista de Direito Tributário do IAT, o Instituto de Aplicação do Tributo. Vamos ver o que impactou aí os setores e a área fiscal e jurídica. Para começar, construção civil, né? Teve o esclarecimento da Receita, Exato. foi a solução de consulta COSIT, a número 80 de 2025. A COSIT, para quem não lembra, é a Coordenação Geral de Tributação. E ela definiu melhor aqueles percentuais de presunção do lucro presumido, certo? IRPJ e CSLL para algumas atividades. Isso mesmo. Ficou 8% para IRPJ e 12% para CSLL. Isso para serviços como instalações elétricas, hidráulicas, acabamentos em geral. Parece bom para o setor, né? Mas tem algum detalhe importante aí, alguma condição? Tem, e é crucial. Só vale para a empreitada total. Quer dizer, a empresa tem que fornecer todo o material e esse material tem que ser incorporado permanentemente na obra. A lógica da Receita é que, nesse caso, a estrutura de custos fica mais parecida com, sei lá, comércio ou indústria, por causa do peso do material. Entendi. Por isso, os percentuais menores. Agora, se for só serviço, tipo manutenção ou instalação de coisas que não ficam na estrutura, tipo divisórias, aí continua nos 32%, né? Faz sentido. Exige um controle maior na hora de separar isso, imagino. Com certeza. A clareza é boa, mas na prática a segregação é um desafio. Bom, mudando de assunto agora, vamos para o PERSE, o Programa do Setor de Eventos. Junho trouxe notícias bem contrastantes, eu diria. Nossa, muito. De um lado, teve uma liminar, né, uma decisão provisória para um hotel lá em Alagoas. Essa liminar garantiu a manutenção dos benefícios, sabe? A alíquota zero de RPJ, CSLL, PIS, COFINS. E qual foi o argumento para manter? Basicamente, a decisão questionou se o programa podia acabar só com base numa estimativa da Receita de que o teto de 15 bilhões já tinha sido atingido. Deu um alívio pontual para aquele caso. Certo, mas aí teve a outra notícia, mais restritiva. Essa veio do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e é uma decisão vinculante para todo mundo, tema repetitivo 1283. O STJ definiu critérios bem rígidos para ter direito ao PERSE. Primeiro, tinha que ter inscrição no Cadastur, o Cadastro do Turismo, até maio de 2021. Já limita bastante. E o ponto mais complicado? O ponto de maior impacto, sem dúvida, foi excluir expressamente as empresas do Simples Nacional. Puxa, isso afeta muito o pequeno negócio, né? Bares, restaurantes, organizadores de festas, muitos estão no Simples e contavam com isso. Exatamente. Foi um golpe duro. Além do financeiro, essa decisão do STJ mostra uma interpretação bem formalista, né? Mesmo sendo um programa emergencial para ajudar setores afetados, o tribunal exigiu o cumprimento desses requisitos burocráticos prévios. Levanta até uma questão, né, sobre o alcance real da política versus a regra formal. E a história do teto de 15 bilhões, como fica? Bom, essa controvérsia continua. A decisão do STJ não resolveu isso. A incerteza sobre até quando o PERSE realmente vale ainda existe. Cenário complicado mesmo. E já que estamos falando de tribunais, STJ, STF, o que mais está pegando por lá? Temas grandes em discussão. Sim, tem coisas bem relevantes acontecendo. Primeiro, lá no STJ tem o tema 1364. A discussão é se o ICMS que a empresa paga quando compra insumos pode gerar crédito de PIS e COFINS. Isso no regime não cumulativo. Ah, a velha discussão do ICMS na base de cálculo, mas agora para o crédito. Isso. O STF já disse que não é matéria constitucional, então a decisão final vai ser do STJ mesmo. E olha, todos os processos sobre isso no Brasil estão parados esperando essa decisão. O impacto no caixa das empresas pode ser enorme. Entendi. E outro ponto era a trava dos 30%, né? Mas tinha uma diferença. Exato. É o tema 1401, esse no STF. A questão é se a trava de 30% para o uso de prejuízo fiscal de IRPJ e CSL é constitucional quando a empresa está sendo extinta. Porque o STF já validou a trava para a empresa funcionando normalmente, lá no tema 1117. Mas na extinção, o argumento é que talvez seja diferente, talvez confiscatório. Isso mexe com M&A, com encerramento de empresas?
Muito, super relevante para quem está em processo de fusão, aquisição ou simplesmente fechando uma operação. E com tanto crédito sendo discutido, como fica o prazo para usar esses créditos quando a Justiça finalmente reconhece o direito? Ótima pergunta. Esse é o terceiro ponto quente. Saiu uma decisão nova do STJ no recurso especial do Rio de Janeiro, o 278.201. Ela mudou a interpretação sobre o prazo de 5 anos para compensar crédito tributário depois da decisão judicial final, o trânsito em julgado. E o que mudou exatamente? Antes, muita gente entendia que bastava pedir a habilitação do crédito dentro dos 5 anos. Agora, o STJ disse que não. O prazo de 5 anos conta para cada declaração de compensação, cada PERDCOMP que você transmite. Nossa, então não adianta só habilitar, tem que usar o crédito todo dentro de 5 anos, em várias declarações, se for o caso? Exatamente. Se você não usar o crédito efetivamente via PERDCOMP dentro desses 5 anos, ele prescreve. Muda completamente a estratégia de gestão desses créditos judiciais. Tem que ser muito mais ágil. Muita coisa acontecendo nos tribunais. E para quem está do outro lado, precisando regularizar débitos, teve alguma novidade em junho? Programas de parcelamento, transação? Teve sim 2 iniciativas para ficar de olho. Uma é o Negocia DF, lá no Distrito Federal. É um programa para renegociar a dívida ativa do DF com descontos e condições especiais. Saiu pelo Decreto 47.337. E no nível federal, a PGFN abriu um novo edital de transação, o edital PGDAU número 11 de 2025. Ah, mais uma transação federal. Isso. Fica aberto até 30 de agosto, a adesão é pelo portal Regularize. As condições dependem da capacidade de pagamento de cada um, como de costume nesses programas. Sempre oportunidades, mas tem que ler tudo com atenção, né? Os prazos, as condições. Sem dúvida. São ferramentas importantes para a regularização. Mas cada edital tem suas particularidades. Então, para resumir o mês de junho, tivemos mais clareza na construção civil sobre o lucro presumido para certos casos. Isso. Um cenário ainda bem turbulento para o PERSE, com essa decisão do STJ restringindo bastante, especialmente para o simples, Infelizmente, sim. e definições importantes caminhando nos tribunais superiores. ICMS no crédito de PIS/COFINS, a trava dos 30% na extinção e essa mudança crucial no prazo de compensação de crédito judicial. Exatamente. O cenário tributário não para, né? Continua exigindo muita atenção e velocidade de adaptação. E fica aquela reflexão, né? Com tantas regras setoriais mudando, benefícios como o PERSE indo e vindo, e essas grandes teses tributárias com impacto bilionário pendente nos tribunais, como é que as empresas, as equipes fiscais, jurídicas, conseguem equilibrar? Equilibrar o planejamento de longo prazo com essa necessidade de se adaptar quase que diariamente, gerenciar risco e oportunidade o tempo todo. É o grande desafio, sem dúvida. Navegar nessa complexidade toda. É isso. Um desafio constante no nosso ambiente fiscal.